Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Felipe. E nesse vídeo eu tenho gravado. Esse é o terceiro vídeo, né? Aqui do canal. E o intuito não é ganhar like, já deixo isso bem claro. O intuito aqui, e eu peço que você divulgue esse vídeo, para que mais pessoas possam entender como que funciona a cabeça de pessoas que têm doenças, transtornos psicológicos. No caso, eu fui diagnosticado com dois, que é a esquizofrenia, devido ao uso de droga, e a ansiedade, que provavelmente foi devido a eu ter parado de utilizar maconha. Porque como ela relaxa demais, eu imagino que devido ao estresse e eu não ter mais essa substância no meu sangue, pode ser que desenvolveu essa ansiedade. E no vídeo de hoje eu vim dizer como que funciona essas duas comorbidades no meu corpo. Porque no começo elas agiam separadamente, né? Era ansiedade um aqui e esquizofrenia ali. Eu tinha o diagnóstico das duas, mas elas agiam separadamente. Passado um tempo, elas começaram a agir em conjunto, né? E eu vim trazer explicar para vocês como que funciona isso, tá? Como eu falei, eu sempre vou falar isso e vale a pena ressaltar que existem vários níveis de esquizofrenia e de doenças, de transtornos psicológicos, desde o mais grave ao mais ao mais ao mais o inicial, né? O mais leve. E nos dois casos, tanto da ansiedade quanto da esquizofrenia, o meu caso são mais leves. Por exemplo, tem gente que tem ansiedade, que ela chora, que ela tem, eu não sei a palavra certa pra falar, mas ela começa a ter a trimelique, sabe? Não sei qual a maneira correta de falar, o nome científico, tá? Me perdoa aí pela minha ignorância. Mas começa a ter trimelique, sabe? Como se fosse um Parkinson. Chora. No meu caso, meu coração acelera e eu começo a ter pensamentos. Como se fosse uma crise de pânico, sabe? É muito mais psicológica, muito mais na parte cognitiva do cérebro, que ataca a ansiedade no meu caso. Eu já acho que já fiz um vídeo aqui que eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu sou formado em ciências contábeis, sou contador e não atuo mais nessa área devido eu ter um belo dia no escritório ter tido a crise, porque eu sou muito ansioso, muito acelerado, né, por si só. E devido à pressão e tal, e é uma rotina que eu não gosto muito, eu sou muito hiperativo, então eu gosto de movimentar, tal, eu não consigo ficar muito tempo sentado, sabe? Eu não gosto. E isso também fez parte dessa escolha. Mas um belo dia eu tive essa crise de ansiedade. No princípio eu não sabia, eu até achei que era uma crise de pânico, porque foram pensamentos, né? Pensamentos nocivos. Tipo assim, você vai ter um ataque do coração. Porque olha como tá seu coração. Você vai morrer. Pensamentos assim, sabe? No meu caso, é assim que funciona a ansiedade. E, e aí eu fui procurar um médico, né? Avisei o meu superior que eu não tava passando bem e tal. Saí, fui no OBS. E depois de um tempo foi diagnosticado com ansiedade. O médico me explicou. E pra você ter uma noção, eu saí do escritório depois de um tempo, não aguentei. Eu tinha uma moto, fui trabalhar com motoboy. No iFood, né? Fazendo entrega. Por ser bem hiperativo, né? Gostar de movimento e tal. Só que, por exemplo, eu tinha a crise quando eu tava pilotando e vinha pensamentos assim, ó, você vai cair na moto, você vai sofrer um acidente. Um carro vai te fechar e você vai cair, como fala? É, Me fugiu o nome. Queloide. Você tem queloide, vai ficar as marcas tudo no seu corpo, você vai ficar feio, você vai ralar a cara. Pensamentos assim, sabe? Nocivo, como se fosse uma crise de pânico. Só que assim, era o efeito da ansiedade. Aí eu chegava em casa, ou quando eu parava, porque era bem no começo, aí eu tomava clonazepam, né? Você já deve ter falado, é um remédio bem conhecido. Eu tomava clonazepam. Depois de um tempo, o clonazepam não começou a fazer mais efeito. E aí eu comecei a tomar a sertralina e tal. E aí foi feito um reajuste, porque ela tem um efeito colateral muito forte.
E o que acontece? Depois de um tempo, uma coisa começou a casar com a outra. Então, assim, eu tinha o diagnóstico de esquizofrenia, que era a alucinação. Que eu já falei, eu já fiz um vídeo, depois, se você quiser, vai nos meus vídeos aqui do canal. É o primeiro vídeo, se eu não me engano. E eu expliquei o que era essa alucinação. Então as pessoas estavam perto de mim conversando e eu achava que estavam falando de mim. Ou as pessoas passavam na rua falando alto, tal, cantando a música, qualquer coisa do tipo, eu achava que era comigo, que estava interagindo comigo. E normalmente era coisa nociva, coisas para mim que me ferindo a minha identidade, o meu caráter e tudo mais. Só que era uma coisa a esquizofrenia e outra coisa a ansiedade, elas não agiam em conjunto. Só que depois de um tempo, eu comecei a ter ansiedade e ela agia em conjunto. Então o que acontecia? Quando eu tinha ansiedade, crise de ansiedade, eu começava a ter alucinação. Então, assim, os pensamentos voltavam aos pensamentos que eu tinha quando eu tinha esquizofrenia, entendeu? Então não eram mais pensamentos assim, por exemplo, eu tava andando na moto, ó, você vai cair da moto, você vai sofrer um acidente. Era um pensamento assim, ó, você viu o cara do carro lá? Ele tá falando com você. Ele tá tirando bala da sua cara, você vai deixar quieto? Você não vai tirar a satisfação? Começou a interligar uma coisa com a outra. Começou elas interagirem entre si, entendeu? Só que assim, mesmo assim, por isso que eu reforço aqui, se você tem algum transtorno psicológico, não faça isso, porque eu já também cometi esse erro. Não pare de tomar a medicação. De novo, não pare de tomar a medicação. Porque o médico, psiquiatra ou clínico, ele sabe o que ele está fazendo e ele é seu amigo. Não veja como um estranho. E não pensa porque você está bem que você pode parar de tomar a medicação, porque é a medicação que está te deixando bem. Não é porque você está curado, entendeu? Eu sou evangélico, eu creio no que diz em Isaías 53, versículo 4, versículo 5, que por suas pisaduras fosse sarados. E eu creio que vai se manifestar a cura na minha vida, só que eu não deixo, eu declaro todo dia que eu estou curado, que Jesus me curou na cruz do Calvário, só que mesmo assim eu não deixo de tomar medicação, porque eu já fiz esse erro, entendeu? E assim, tomando a medicação, eu consigo ter a lucidez. Então eu sou uma pessoa normal. Entendeu? Eu consigo interagir normal. Aí quando eu tenho a crise de ansiedade, mesmo tomando a sertralina, porque acontece, aí eu tenho o SOS, né? A gente chama de SOS, que é o pronto-socorro. Aí eu vou tomar um comprimido de clonazepam. Faço uns 10 minutos, 15 minutos, e aí passa a crise. Entendeu? Mas com o passar do tempo, como eu tinha essas duas comorbidades, uma começou a correlacionar com a outra, né? E eu comecei a ter alucinação quando eu tinha ansiedade. Entendeu? Então, por isso que é importante você tomar a medicação certinho, tá? E eu faço esse vídeo para também para quem tem transtorno psicológico, não deixe de tomar medicação, que é super importante. Não deixe de fazer acompanhamento. E mais uma vez, esse vídeo é para que você pare de julgar as pessoas. Até eu saber ser diagnosticado com esquizofrenia, eu também tinha esse preconceito, tá? Fique tranquilo, fique na paz se você já agiu assim. Porque eu também tinha esse preconceito. Eu vi uma pessoa e sabia que era louca, ou percebia que era louca, que ela era meio estranha, eu isolava. Porque é mais fácil a gente fingir que não tá vendo. Ou a gente finge, ah, o problema não é meu, então vamos deixa pra lá. Vamos fingir que não existe. Só que assim, eu não tô pedindo pra você acolher. Se você puder ajudar de alguma forma e quiser fazer isso, beleza, parabéns pela sua atitude. Só que assim, só não julgue, entendeu? Só não julgue e não discrimine essa pessoa. Porque se seja o grau mais elevado ou um grau mais leve, ela pode viver em sociedade. Ela, se for um grau mais elevado, um nível mais alto, é necessário outros mecanismos. Não vai ser assim tão fácil, tá? Só que ela pode viver em sociedade. Como eu posso viver? Eu tenho técnico em contabilidade, eu tenho bacharel em ciências contábeis, fiz o curso técnico, eu tenho bacharel em ciências contábeis, trabalho normalmente, consigo interagir normalmente, tenho convívio social, tudo mais. Mas por quê? Eu tomo medicação, eu passo com psicólogo, eu passo com um psiquiatra. Quando o psiquiatra eu não consigo passar porque eu passo no SUS e não tem agenda, eu passo com um clínico, sempre trato todos os problemas, sempre busco orientação e consigo viver normalmente, entendeu? Porque existem os graus. Então, assim, não cometa esse erro. Porque são pessoas normais, entendeu? E elas só querem viver. Elas só querem poder viver a sua vida normal.
E assim, às vezes ela já tem problemas. E assim, às vezes na cabeça dela ela tá passando por um turbilhão de coisas. E uma coisa que você pode falar, você pode destruir a vida dessa pessoa. Entendeu? Até pensar em suicídio, que já aconteceu comigo. Certo? Então, não julga essas pessoas, seja ansiedade, depressão, autismo, síndrome de Down ou esquizofrenia. Não julga essas pessoas, são pessoas normais que estão buscando um convívio. E se você quiser ajudar, parabéns pela sua atitude. Mas assim, existem os níveis, tá? E se a pessoa. O que eu peço pra você, oriente essa pessoa. Ó, você busca ajuda médica, não deixe de tomar o remédio tal, porque ela consegue viver normalmente, entendeu? E o meu intuito com esses vídeos aqui é quebrar esse preconceito, que possa chegar mais pessoas e as pessoas possam conviver em sociedade, tá certo? Porque são pessoas que não queriam estar passando por isso, tá certo? E elas podem viver normalmente. Já me prolonguei demais, eu gosto de fazer uns vídeos curtos e tal, e passando para relatar como uma comunidade acabou interagindo com a outra, mas mesmo medicado eu consigo viver normalmente, tá certo? Então não tenha preconceito, não julgue essas pessoas, porque elas são pessoas normais assim como você, tá ok? Tenha um ótimo dia, tchau, tchau.